Pronto, esse é o material que a gente tem para discutir na aula de hoje. Como já é de costume, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês aguardem a gente retornar lá para a tela inicial. Mas se porventura sentirem a necessidade de tirar logo essa dúvida de imediato, vocês ligam o microfone, peçam a permissão, que eu autorizo aí, para que de certa forma vocês possam tirar essa dúvida logo de imediato. Se vê que dá para aguardar, aguarda lá a transição para a gente poder tirar a dúvida lá na outra tela, tá bom? Então, como eu ia falando, né, o nosso material de hoje, ele é o início, né, da fala sobre a frente B do material, que é uma frente que vai se dedicar a essa questão ligada à população, tá? É um assunto que, como eu dizia, né, a gente já teve os materiais anteriores que tratavam sobre esse assunto. Então, de certa forma, aqui a gente vai fazer um geralzão sobre isso e, claro, né, dar uma revisada nesse material que é de muita importância, né, quando a gente fala sobre vestibulares e sobre conteúdos que estão ligados ao Enem, tá bom? Então, como eu ia dizendo, né, o nosso conteúdo hoje é uma fala sobre a relação do estudo populacional e a nossa disciplina, que é a geografia. Então, existe um estudo específico de responsabilidade da geografia, que nós chamamos de dinâmica demográfica, né? Vocês podem encontrar também aí o conceito de demografia. Lembra que demo, ela vem do latim, né, que significa povo, e grafia, que vem exatamente fazer referência à descrição. Então, seria uma forma da gente descrever, apresentar algumas características que estão ligadas a esse povo, a essa população, tá? E aí esse termo dinâmica demográfica, né, se a gente for traduzir ao pé da letra, ele é um estudo que tem como, digamos assim, principal objetivo apresentar uma série de mudanças, uma série de transformações, né, que estão ligadas à população de um determinado lugar, também levando em consideração um determinado período de tempo. Tá? Geralmente esse estudo ele é feito anualmente, né? A cada final de um período, de um ano, a gente faz esse levantamento para perceber ali quais são as mudanças mais significativas. Mas geralmente, né, você condensa, né, a galera condensa esse estudo anual a cada 5 anos. Né? A gente costuma ver com mais clareza, ver com mais, digamos assim, com mais exatidão as mudanças que aquela população apresentou e como que isso pode impactar positivamente ou negativamente aquele local, né, onde foi feito esse levantamento. Aqui no Brasil, como vocês sabem, o responsável por fazer esse estudo é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Inclusive, nós teremos o levantamento aí ao longo desse ano para que no próximo ano a gente possa ter basicamente esse resultado, né? Uma classificação mais geral de como que essas mudanças na população brasileira ela vai se apresentar e como que ela vai, de certa forma, requerer, né, algum tipo de política pública que possa diminuir ou até mesmo evitar algum tipo de efeito, tá bom? Então, quando vocês ouvirem falar sobre dinâmica demográfica, é importante vocês lembrarem, né, dessa referência. Ela é um estudo que apresenta as mudanças, por isso que é dinâmica, tá? Ela apresenta as transformações sofridas pela população de um local em um determinado período. Como eu dizia, ele é feito anualmente, mas a cada 5 anos a gente tem um geralzão, digamos assim, onde conseguimos perceber melhor essas mudanças e, de certa forma, utilizar esse estudo, esse levantamento, para definir algumas políticas públicas, né, que possam atender a essa população, tá?
Então esse é o primeiro passo que a gente precisa lembrar em relação à dinâmica demográfica. Aí aqui eu coloquei, né, inclusive algumas imagens para ilustrar isso que a gente conversou, porque esse resultado da dinâmica demográfica, que eu ia aqui deixando de falar, ele será usado para elaborar um gráfico que nós chamamos de pirâmide etária, né? Que é essa figurinha aqui da direita de vocês. Ele é um gráfico utilizado, né, criado em cima do levantamento dessas informações, que passa, de certa forma, a uma caracterização geral da população daquele local, mas isso será um assunto futuro. Hoje nós vamos nos prender mais aos conceitos, né, que nós utilizamos dentro desse estudo da dinâmica demográfica. Então nós vamos conhecer alguns termos, onde esses termos eles serão utilizados com frequência e que à medida que for desenrolando esse estudo, nas aulas seguintes, vocês poderão ouvir falar sobre e aí já sabe, lembra que o Alex falou na primeira aula lá que é isso e isso assado, entendeu? Então é mais uma ideia, como eu coloquei aqui, são noções básicas para a gente entender como que funciona esse estudo da dinâmica demográfica. E aí um primeiro conceito que a gente vai conversar aqui é esse conceito que fala sobre população absoluta e população relativa. Pelo próprio nome vocês já conseguem perceber, né, o significado de cada um ou de cada uma, mas é importante a gente aqui entender a fundo o que significa cada um desses termos, cada um desses conceitos, né? No caso da população absoluta, ela se refere ao número total de habitantes que vivem em um determinado lugar, tá? Quando eu levo em consideração a quantidade, o todo de pessoas que moram naquele local. E esse termo, população absoluta, ele ainda pode ser atribuído, ou seja, eu também posso utilizar um outro conceito que se refere a um país ou uma região populosa, tá? Então, tanto faz vocês ouvirem falar em população absoluta, como ouvir falar no termo populoso. Ambos irão se referir à quantidade total de pessoas que vivem em um determinado lugar, tá bom? Aí aqui, no caso de populoso, mais populoso ou menos populoso, é claro que ele vai se referir ao número de pessoas que vivem naquela localidade, né? Então, se eu tenho uma quantidade de pessoas bastante elevada, eu digo que aquele local, aquele país, ele é populoso. Se a quantidade de pessoas é baixa, aí eu digo que ele é menos populoso, tá? Então, lembre-se que eles se referem à quantidade de habitantes total que vivem, que habitam uma determinada área ou região, podendo atribuir também ao termo de populoso, mais ou menos populoso, dependendo dessa quantidade total de pessoas, tá? O outro termo seria o de população relativa. Nesse, eu devo considerar, além da quantidade de pessoas que moram naquele local, eu preciso também definir a área. Então, eu pego essa quantidade de pessoas, divido pela área que representa aquele local, e aí eu terei uma quantidade X de pessoas por quilômetro, ou por quilômetro quadrado, que é o que a gente utiliza. Então, dentro dessa divisão, eu vou entender, né, exatamente esse conceito de população relativa. E essa população relativa, ela está ligada ao estudo que nós também chamamos de densidade demográfica e que vai definir um local ou um país como povoado, né, ou muito ou menos povoado, que seria aí basicamente a distribuição, né, da quantidade de pessoas naquele local. Eu sempre costumo dar como um exemplo para facilitar as salas de aulas. Vamos supor que eu tenho um terceiro ano com 40 pessoas naquela sala lá que a gente estava. E eu tenho uma quantidade de 20 alunos na primeira série.
Então, se eu estiver olhando a população absoluta, eu digo que a terceira série ela é populosa e a primeira série é menos populosa, porque eu estou olhando a quantidade total, comparando 40 com 20, então é uma quantidade menor, né? Se eu fosse analisar a questão do povoado, já que as duas salas possuem a mesma dimensão, né, o mesmo tamanho, o terceiro ano, além de ser populoso, ele também seria povoado, porque eu teria o mesmo tamanho de área para colocar as 40 pessoas, enquanto na primeira série eu teria a mesma área da terceira série, mas com quantidade de pessoas menor, então eu conseguiria espalhar mais. Porém, né, se a gente fosse colocar as duas salas, né, digamos assim, numa área menor, tá? o primeiro ano já poderia apresentar uma densidade demográfica menor, porque seriam 20 pessoas, mas essas 20 pessoas estariam em uma área menor, então elas teriam uma dificuldade maior de distribuir. Que eu vou explicar melhor na figura ali em cima, tá? Só para a gente ter uma noção. O que eu estou querendo dizer com isso é que nem todo país populoso, obrigatoriamente, ele será povoado. Tá? Por quê? Porque a ideia de povoado ele vai variar de acordo com a extensão do território, que é o caso que se aplica ao Brasil ou à China, que está aí na figura acima, mas eu volto já já para explicar. Então vamos lá. Né? Aqui tem alguns conceitos, né, algumas ideias que a gente precisa analisar que vai, de certa forma, influenciar nessa quantidade de pessoas que ocupam uma determinada área. Então a gente leva em conta, né, a origem das primeiras civilizações. Então a gente tem aí, por exemplo, a China, né, que é berço de uma das civilizações antigas e que historicamente acaba tendo um número de pessoas maior, exatamente porque foi uma das primeiras civilizações a existir. Claro que isso não é uma regra, pode variar de acordo com o país que a gente está considerando, mas esse é sim um dos pontos que a gente precisa levar em conta, né? A origem das primeiras civilizações nessas áreas. Na Ásia isso é muito comum, inclusive, tá? Outro ponto também que acaba atraindo as pessoas para uma determinada região é a concentração de atividades econômicas, tá? Essa busca, né, por emprego, mas da mesma forma isso não é uma regra, ela pode também variar. Tem muitos países de economias ruins que também tem um contingente populacional muito alto. A gente poderia falar aqui da Índia, mas ele também é um ponto que a gente precisa considerar, tá? Países que apresentam uma boa qualidade de vida, mas aí vai na mesma linha de raciocínio dos pontos anteriores que eu acabei de explicar. As condições físico-geográficas, como por exemplo o clima daquele local, né? A disponibilidade, como eu coloquei aqui na frequência, ó, de recursos, né? Como a água, por exemplo, fonte de alimentos. Tá? Então esses são alguns dos elementos que de certa forma, né, precisam ser levados em consideração para que a gente entenda uma maior ou uma menor concentração de pessoas em uma determinada área ou uma determinada região do planeta. Como eu ia falando, isso aqui não é uma regra que não possa sofrer alterações, né? Mas são pontos fortes e que precisam ser levados em consideração para que a gente entenda o porquê que aquela área, por exemplo, o litoral brasileiro, é a faixa territorial do nosso país que tem a maior concentração de pessoas, né? Então a gente precisa considerar isso. Ó, aqui, galera, vem aquela ideia que eu estava falando. Ó. A China, por exemplo, ela é, no caso, um país bastante populoso. A gente sabe, né, que apresenta aí a maior população do planeta, né, seguido de perto pela Índia, tá? Mas, de certa forma, ela não é povoada. Então, o nível de povoamento do território chinês ele é baixo.
Por quê? Porque é um território muito extenso e a maior concentração de chineses fica exatamente aqui do lado leste, que é onde se desenvolve aí principalmente a economia de mercado, né? Concentra as principais atividades econômicas, então isso acaba favorecendo o fluxo da população para essas regiões que acabam apresentando uma melhor qualidade de vida. E aí muito do território a oeste da China, ele tem um índice populacional muito baixo, até também por questões climáticas, pela a facilidade, né, de encontrar recursos como fontes de água, de alimentos ou coisas dessa natureza, né? Até porque a gente tem aqui nessa área oeste, né, o famoso deserto da Manchúria, né, que acaba aí de certa forma evitando, né, sendo evitado pela ocupação dos chineses, tá bom? Agora aqui desse lado a gente tem a Mongólia, que apesar de apresentar uma população menor quando comparada aqui com a da China, ó, se você fazer essa comparação, o território dela também é bem menor. Então, de certa forma, a população ela acaba ocupando a grande parte do território, diferente do que acontece aqui com a China. Então eu tenho uma quantidade de pessoas baixa, então ele é menos populoso, mas de certa forma ele é mais povoado. Então é diferente da China, que tem uma população muito grande, população absoluta, mas que essa população não é o suficiente para ficar bem distribuída dentro do território. Na Mongólia é o contrário, tem poucas pessoas, mas de certa forma o fato do seu território ser pequeno, essa população ela acaba ficando mais bem distribuída dentro do território do país, tá? Seria essa a comparação que vocês precisam ter em mente quando ouvirem falar em população absoluta e população relativa, ok? E aí seguindo, né? Um outro conceito que a gente vai ouvir falar muito é o da taxa de natalidade. Esse vocês devem lembrar, né? Que ele vai representar a quantidade de nascidos ao longo de um ano, naquele local que eu estou fazendo o levantamento. Um outro é a taxa de mortalidade, que vai representar o número de mortes, né? O número de óbitos, também ao longo de um ano. Aí a gente tem os movimentos de migração, que basicamente representam o deslocamento de pessoas dentro de uma determinada região ou entre regiões, e esse movimento que a gente chama de fluxo migratório, ele pode ser definido em dois tipos. As emigrações, que representa a saída de uma pessoa do seu local de origem, né, com destino a um outro país, a um outro local, e as imigrações, que é exatamente o movimento de chegada. Então, tipo, se eu estou no Brasil, né, e eu pretendo ir morar na Europa, para o Brasil eu serei contabilizado como um emigrante, né, porque eu estou saindo. Deixa eu colocar aqui nessa outra cor. Então, eu estou no Brasil e pretendo ir para a Europa. Então, no Brasil eu serei chamado de emigrante porque eu estou saindo. E na Europa eu serei chamado de imigrante porque eu estou chegando. Então, muito cuidado para não confundir, tá, galera? Essas taxas de natalidade, mortalidade, migração e emigração, eles ficam dentro do que nós chamamos de crescimentos, tá? Então, nós temos o crescimento vegetativo. Quando nós estivermos analisando a taxa de natalidade e mortalidade, e lembrar que esse crescimento ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. O movimento ele é positivo quando o número de nascidos é maior do que o número de mortes, de óbitos. Então nós teremos um saldo, nasceu mais do que morreu. Já no crescimento negativo é o contrário. Eu tenho um número de nascidos menor do que o número de óbitos. Professor, e tem países que isso acontece? Sim. Muitos países europeus, os Estados Unidos, né, possuem essa realidade, onde o número de óbitos ele supera o número de nascidos, né? As taxas de natalidade são muito baixas. E os fluxos migratórios, eles estarão dentro do estudo
que nós chamamos de crescimento horizontal. Esse fluxo migratório ele também pode ser positivo ou negativo. Positivo quando o número dos que chegam, imigrantes, é maior do que o número dos que saem, né? Então você tem 1.000 chegando e saindo 500. Então você vai ter um aumento de 500 pessoas. E ele será negativo quando for o contrário. O número dos que chegam é menor do que o número dos que saem. Então se saíram 1.000 e só chegaram 500, eu terei esse crescimento negativo. Então esses são outros conceitos muito comuns que nós iremos encontrar no estudo sobre a dinâmica demográfica. Ainda continuando aqui para finalizar, a gente tem um outro conceito também muito usado, que é o da taxa de fecundidade. Ele representa principalmente, né, a quantidade de filhos por mulher e ele também considera o período fértil, né, que basicamente para a maioria dos países é contado a partir dos 15 aos 39 anos de idade. Então são as mulheres nessa faixa etária que entram dentro dessa taxa de fecundidade. Então você tem um número total de nascidos e divide pela quantidade de mulheres nessa faixa etária. Então vamos supor que no local você tem 1.000 nascidos ao ano, aí você vai lá e divide por 50 mulheres que estão dentro daquela faixa etária. Então esse resultado aqui será o que nós chamamos de taxa de fecundidade. E essa taxa de fecundidade, ela pode afetar bastante essa quantidade de nascidos ao ano, tá, pessoal? Porque ela vai ser influenciada pelo tempo que a mulher iniciou a gravidez. Então, as mulheres que começam a ter filhos muito tarde, elas tendem, né, a ter uma quantidade menor do que aquelas mulheres que tiveram filho mais cedo. Isso aí é uma conversa que a gente vai ter futuro, mas eu acredito que todo mundo entende. Tipo, a menina se juntou com carinha com 15 anos. Então a possibilidade dela ter mais filhos do que a menina que se juntou com carinha aos 32 é bem maior. Ela vai ter um tempo maior para gerar esses pequenos aí, tá bom? Então isso é o que a gente chama de taxa de fecundidade. Um outro que a gente utiliza bastante é a taxa de reposição, que ela apresenta também uma quantidade de filhos que basicamente é considerada segura para a manutenção demográfica de um determinado lugar. Essa taxa atualmente é de 2,1 filhos por mulher ou por família, tá? Alex, como assim taxa de reposição? É simples. É tipo, eu e minha esposa estamos envelhecendo e no nosso lugar, dentro dessa dinâmica demográfica, a gente está deixando mais 2 filhos. Então a gente está repondo aquela vaga que nós vamos deixar em aberto quando estivermos velhinhos, quando estivermos aposentados, tá? Então por isso que nós chamamos de taxa de reposição. E aí o ideal é 2,1. No Brasil atualmente ela está um pouco abaixo, ela está 1,7, se não me engano. Então isso é preocupante, porque você acaba, de certa forma, não repondo uma mão de obra que irá gerar economia no futuro para o país, tá? Aí nós temos ainda a taxa de mortalidade infantil, que é o óbito do indivíduo antes de completar 1 ano de vida, tá? Também é importante destacar que quando o indivíduo ele morre, né, antes de 1 ano de vida, ele não entra naquela taxa de mortalidade imediatamente, né? Ele entra nessa mais específica, que é infantil, porque é inadmissível, né? Em pleno século que nós vivemos, um indivíduo não durar 1 ano dentro de um país. Então, se desenvolvem políticas públicas direcionadas para reduzir essa taxa de mortalidade infantil, tá? Aí nós temos em relação à migração, né? O termo de migrações forçadas, como o próprio nome já diz, né? Isso ocorre quando uma pessoa ela é obrigada, digamos assim, a deixar o seu local de origem sem consentimento, ou seja, ela não saiu porque quis, ela foi forçada a sair, né? Aí eu coloquei até aqui para reforçar, contrária à sua vontade. Então eu não queria sair, mas devido a um conflito civil, a guerra, a fome,
a falta de água, eu tive que sair do meu país e procurar um país que me desse melhores condições de vida. E aí vai ser a essa realidade de migrações forçadas que nós utilizamos o termo refugiado. Um refugiado, ele será aquele indivíduo que deixou o seu país de forma forçada. Então, de certa forma também, ele basicamente sai sem nenhuma perspectiva de retorno. Então, eu vou voltar se um dia esse conflito acabar, se essa guerra acabar, se essa escassez de alimento ou água também acabar. Então, é algo incerto, né? Então, ele não tem uma previsão de volta. Então, acabo definindo ele como refugiado. Ele saiu forçado e, basicamente, não tem nenhuma perspectiva de retornar ao seu país de origem. É isso que nós definimos como refugiado. Um outro movimento que a gente tem também é o movimento pendular. Ele é um movimento que, basicamente, esse é um termo que eu utilizo, né? Ele é um movimento de curta duração. Então, geralmente, ele ocorre, né, entre regiões, e entre os principais motivos que levam a esse deslocamento são as questões de trabalho, educação ou qualquer outro tipo de situação. Então, ele é pendular e ele é de curta duração porque ele lembra o movimento de um pêndulo de relógio, né? Então, acaba, de certa forma, você tendo, né, digamos assim, um carinha que mora em Acaraú, mas vai trabalhar todo dia em Itarema. Né? Ou ele sai de Acaraú e vai para Itarema ao longo de uma semana e só retorna no final de semana. Então isso é um movimento pendular. Ele deixa a sua cidade, mas o tempo que ele passa em outra cidade não é tão longo. Isso é o que diferencia do que nós chamamos de transumância. A transumância, ele é o mesmo movimento, só que um movimento de longa duração. Então ela pode levar meses, por exemplo, né? E geralmente ela ocorre, né, por questões de trabalho, de turismo e de educação. Ou seja, são pessoas que passam 6 meses estudando em um outro país, ou passeando, né? Ou até mesmo trabalhando. Então ele tem uma duração, ele tem uma durabilidade um pouco maior quando comparado com esse movimento pendular. Um outro conceito que a gente também vai ouvir falar muito é o da PEA, que é a população economicamente ativa. Ela representa aquela galera que está no meio da pirâmide, que serão os assuntos das aulas futuras. Geralmente é a galera que tem idade de trabalho, né, e que se apresentam aí entre os 16 até os 59 anos de idade. Então essa é a galera que a gente chama de população economicamente ativa. Contrária à PEA, nós temos a PEI, né, que é a população economicamente inativa, que é representada pela galerinha, né, que compõe a base de 0 a 15 anos de idade, e também aquela galerinha que compõe o topo, que tem 60 ou mais anos de vida. Então é uma galera que não possui essa idade ideal para trabalho, ou aquela galera que já está com idade para a aposentadoria, tá bom? Então esses são alguns dos conceitos, alguns dos termos que vocês precisam lembrar quando estivermos falando sobre dinâmica demográfica, né? Quando estivermos fazendo ou realizando estudos que levem em consideração aí a população, tá bom?